Começa agora uma videoaula sobre extintores de incêndio. Apresentaremos a história do primeiro extintor de incêndio, os tipos de extintores e as classificações dos incêndios. Do primeiro extintor de incêndio. O primeiro exemplo de algo reconhecível como um aparelho de combate de incêndio portátil pode ser encontrado há quase 200 anos atrás. George Manby fez esta descoberta na Inglaterra em 1813. Ela consistia de um recipiente de cobre que tinha no seu interior 3 litros de solução de carbonato de potássio e ar comprimido. Este foi o primeiro exemplo do princípio básico por trás de todos os extintores de um incêndio de hoje, onde um supressor de fogo é impelido para fora de um recipiente de gás pressurizado. O capitão George William Manby inventou o extintor de incêndio em primeiro lugar em um cilindro de cobre que realizou 3 litros de água, ar comprimido e usado para descartar a água através de um tubo estreito que poderia ser voltada para um incêndio. Tipos de extintores e suas finalidades. Os extintores de incêndio são normalmente a melhor ferramenta para combater pequenos fogos, principalmente na sua fase inicial, já que são de fácil manuseio. O agente extintor mais apropriado para cada tipo de incêndio depende do material que está em combustão. Em alguns casos, alguns agentes extintores não devem ser utilizados, pois colocam em risco a vida do operador do equipamento. Os extintores trazem em seu corpo as classes de incêndio para as quais é mais eficiente, ou as classes para as quais não devem ser utilizados. Existem 4 tipos de classes de incêndio. Incêndio de classe A. Recomendado para incêndio em materiais sólidos, cuja queima deixa resíduos ocorrendo em superfície e em profundidade. Para esses incêndios, são indicados os extintores com carga e recarga de água, ou espuma, como madeira, papel, tecidos e borracha. Para essa classe é recomendado o uso de extintores contendo água ou espuma. Incêndio de classe B. Recomendado para incêndio em líquidos e gases, cuja queima não deixa resíduos e ocorre apenas à superfície, como a gasolina, o álcool, o GLP, gás liquefeito de petróleo. Para essa classe é recomendado o uso de extintores contendo espuma, dióxido de carbono e pó químico. A recarga do extintor é feita com o mesmo produto. Extintores de incêndio tetacloreto de carbono. Também conhecido como extintores de CTC, o extintor de tetacloreto de carbono foi originalmente inventado pela empresa Pireno. Os extintores de propulsão de CTC eram utilizados para apagar o fogo por meio de uma bomba de mão. Quando o CTC vaporiza, ele produz um cobertor grosso, sufocando as chamas, reduzindo o oxigênio, que origina com o início do incêndio e previne a combustão. Houve também uma bomba de versão do extintor CTC, sob a forma de uma garrafa de vidro que era jogada diretamente sobre o fogo. A eficácia do extintor CTC sobre os incêndios líquidos e elétricos tornam-se muito populares na indústria do automóvel por um longo tempo, embora os subprodutos do processo poderiam ter consequências muito graves em relação à saúde, especialmente em espaços confinados. Devido a esse fator, ele foi, mais tarde, substituído por extintores que faziam uso de menos produtos químicos tóxicos, reduzindo os problemas relacionados à saúde. Incêndios de classe C. Recomendado para incêndio que envolva materiais condutores que estejam potencialmente conduzindo corrente elétrica. Neste caso, o agente extintor não pode ser um condutor para não eletrocutar o operador. Para esta classe, devem ser utilizados apenas os extintores contendo dióxido de carbono e pó químico. Incêndios de classe D.
recomendado para incêndio que envolva metais pirofóricos, como por exemplo potássio, alumínio, zinco ou titânio. Requerem extintores com agentes especiais que extinguem fogo por abafamento, como os de cloreto de sódio. Instalação. Os extintores com menos de 18 kg devem ser instalados a uma altura máxima de 1,60 m do nível do chão. Para os acima de 18 kg devem ser instalados no máximo a 1 metro do chão. É permitida a instalação dos extintores sobre o piso, somente se apoiados aos suportes apropriados, sendo recomendada uma altura de 10 cm do piso. Os extintores que podem sofrer danos físicos, impactos ou vibrações, etc., têm que ser guardados em cabines. As cabines que guardam os extintores não devem ficar trancadas, permitindo um acesso rápido. Cada extintor deve estar devidamente etiquetado com um rótulo de identificação, data em qual foi carregado e a data da recarga, o número da identificação com selo ou marca de conformidade com um órgão competente ou credenciado. Manutenção. Os extintores precisam ter uma carga renovada regularmente, os intervalos estabelecidos pelo fabricante. Em sua maioria, estes variam de 1 a 3 anos. Em intervalos maiores, o cilindro do extintor precisa passar por testes hidrostáticos para determinar se ele possui vazamentos ou algum outro dano estrutural que prejudique o seu funcionamento. Há novos extintores que tanto o cilindro, sua carga vale 5 anos, e após não tem mais utilização do cilindro como os antigos. Atenção! Começa agora uma teleaula de Química do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 18. Bons estudos! Hoje você vai aprender a diferença entre cada tipo de extintor, para que classe de incêndios eles servem e como utilizá-los. Também vai conhecer quais os cuidados que devem ser tomados para se evitar incêndios. Ô, Clóvis, mas que chique, hein? Desde quando você tem esse extintor? Desde já, acabou de chegar. Já não era sem tempo. Agora a segurança da minha banca aumentou. Que tipo é esse aí? Deixa eu ver. Esse é um extintor de água pressurizada. Ele é bom para incêndios da classe A. Classe A? Classe A? Que tipo de incêndio que é esse mesmo? Ih, já esqueceu, é? Incêndio classe A é onde queimam materiais sólidos, tipo madeira, tecido, papéis. Ah, então esse aqui tá certo. Já escolheu onde é que vai colocar? Puxa, era justamente isso que eu estava vendo agora. Onde será que eu vou colocar esse extintor? Qual será o melhor lugar para colocar o extintor? Os extintores de incêndio são aparelhos portáteis e de utilização imediata. Eles servem para combater o fogo quando ele está começando. Por isso é importante a gente sempre saber onde tem um extintor de incêndio perto da gente. Vamos só ver. Por favor, amigo, você sabe onde tem um extintor de incêndio aqui perto? Extintor de incêndio... ali, ó. Muito obrigada. Vocês repararam como ele localizou rapidamente esse extintor de incêndio aqui? Esta é uma regra básica quando se trata de instalar um extintor de incêndio. A visibilidade. Ele deve estar bem visível e num bom local. Além disso, quando necessário, ele também deve estar sinalizado para que a nossa atenção recaia sobre ele. E, finalmente, ele deve estar desobstruído, ou seja, o acesso até ele tem que ser livre, desimpedido, porque caso a gente tenha que usar um extintor de incêndio, com certeza vai ser numa situação de emergência. E ele só deve sair daqui em 3 situações.
Primeiro, para manutenção, para reparos, recargas, revisões. Segundo, para exercícios, treinamentos e instruções. E terceiro, é claro, no caso de incêndio. Muitos incêndios poderiam ser evitados se as pessoas contassem com um extintor como esse na hora certa. Esse extintor aí é de água, né? Isso mesmo, é de água pressurizada, como a gente costuma dizer, porque ele contém água sob pressão. E ele serve para qualquer tipo de incêndio? Bom, esse extintor é mais recomendável para incêndios de classe A, porque nesse tipo de incêndio ocorre a queima de tecido, papel, madeira e outros sólidos que deixam cinzas. Esses sólidos queimam em profundidade. O que quer dizer queimar em profundidade? Queimar em profundidade quer dizer que as chamas saem de dentro do material. Então, para apagar esse fogo, é preciso alguma coisa que penetre no material que está queimando. E pode ser um líquido que encharque o material. Pode ser água. Vamos ao laboratório. A água apaga o fogo de dois modos. Um é retirando o calor e o outro é separando o oxigênio. Porque quando você joga água fria no fogo, ela se aquece e se transforma em vapor. Esse vapor forma uma espécie de nuvem que separa o material que está queimando do oxigênio que está no ar. E como sem oxigênio não há fogo, o incêndio começa a ceder. Ainda mais que ele estava só no comecinho. Ah, entendi. Me diga uma coisa, você já aprendeu a usar o extintor? Ah, aprendi sim. Eles me explicaram lá onde eu comprei. Quer ver? Ele é carregado com 10 litros de água pressurizada, com nitrogênio ou gás carbônico. Este aqui é o gatilho. Este aqui é o pino de segurança. Este aqui é o manômetro. Esse dispositivo aqui serve para direcionar o jato. Agora, para usar, você retira a trava de segurança, aperta o gatilho e direciona o jato sempre na base da chama. E é fácil parar depois que começou a usar? Você pode estancar o jato a qualquer momento. É só soltar o gatilho. Eu só não entendo por que é que ele não serve para qualquer classe de incêndio. Não é água? O problema de se usar um extintor de água no incêndio classe B é que queima líquidos como o álcool, a gasolina, o óleo, certo? Certo. E aí o que acontece? Eu acho que eu já sei. É porque o jato do extintor, ele é muito forte e vai espalhar ainda mais os líquidos, não é? Isso mesmo, essa é uma das razões, mas tem outra. Os líquidos inflamáveis mais comuns boiam em cima da água. Então o líquido fica em cima queimando e a água embaixo não serve para nada. Aí então você tem que procurar um extintor que seja adequado, como esse aqui, ó. Eu já sei. Esse aqui é um extintor de gás carbônico, né? Ele solta um jato forte de gás carbônico. O senhor já mostrou pra gente. E o gás carbônico desloca o ar, então tira o oxigênio. Aqui dentro desse tubo, o gás carbônico está sob pressão. Então, na hora em que você abre essa válvula, como a pressão ambiente é muito menor que a pressão de dentro do tubo, o líquido se transforma em gás que sai e se expande. Nessa expansão, o gás se resfria, absorve o calor e a chama se apaga. E você disse também que ele não deixa resíduos, né? Isso. E outra vantagem é que ele não é condutor de eletricidade como a água. Você quer experimentar? Para usar, você primeiro tem que tirar o selo de lacração. Este aqui, ó. Pronto. Agora, o pino de segurança. Pronto. Agora você tem que retirar o esguicho do suporte, mas muito cuidado. Você tem que segurar bem aqui no difusor, porque tanto a mangueira quanto o cilindro se resfriam rapidamente. Segura com uma das mãos. Segura. Isso. Agora você imagina o fogo e mira bem na base dele. E aciona a válvula com a outra mão. Isso. É legal.